Em um mundo fictício, em um período de reinos, o protagonista é um soldado em ascensão que é traído e acusado de um crime pelo seu supervisor. Para não ser sentenciado à morte pelo reino, ele é banido para um dos vilarejos que é explorado pelo reino. Um mestre alquimista que estava lá banido também descobre uma forma de extrair uma habilidade de uma criatura raríssima para implantar nele, no protagonista e em outros homens ali. Assim, eles conseguem usar esse poder em setas embutidos de pedras preciosas para transformá-las em armas para lutar contra todos os reinos. Particularmente, eu não sei se eu faria todo esse lance de todos os reinos serem extremamente corruptos ou algo assim, ou faria e aí eu criaria um personagem que era arrogante, que era bem o estereótipo ali daquele soldado que também era ruim, aí ele meio que vai se voltar contra. Porque eu criaria, como eu disse, mais pessoalidade aqui nessa história, para que a gente pudesse fazer ela um pouco mais direta, aquele negócio que eu sempre falo aqui, que é tentar encurtar um pouco mais a história, deixar ela um pouco mais enxuta, um pouco mais direta ao ponto e um pouco mais. É, é, eu tô com as palavras aqui, tá na ponta da língua, mas não sai. Um pouco mais. Seria tipo impactante, mais empolgante, mais. É, 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 não sei, a palavra realmente fugiu da cabeça, mas tenha mais ou menos isso em mente. Quando você faz uma história muito extensa, automaticamente ela fica mais média, mais mediana, porque você não tá ali mexendo com os sentimentos, a flor da pele do seu personagem, você não tá mexendo nos maiores traumas dele, nos maiores medos dele. Porque se você faz isso, você termina com a trama principal da história. Então você tem que ficar brincando com outras coisas que não são aquele tchan a mais, que não são o último boss do jogo, para poder estender esse tempo. E aí, se você não tá ali mexendo com o que é aquilo que é central para o personagem, automaticamente aquilo tem menos importância, aquilo é menos impactante para a história. Então, quando a gente encurta um pouco a história e consegue ir mais direto ao ponto no caminho principal, a gente consegue também extrair muito mais desse impacto para a história. É, então aqui vamos supor, por exemplo, que o personagem, ele, se for realmente um lance para se voltar contra o reino, ele é o soldado padrão, o soldado ali que é o cara que vai na vila e vai também chutar a barraca, vai acabar com a feira, vai bater em feirante, enfim, vai ser o cara que vai receber as ordens, vai cumprir e acha que tá certo porque o reino é superior a tudo. Então, quando esse cara sofre uma traição, que não pode ser só, tipo, só o supervisor ou algo assim, tem que ser alguma coisa que leve ele a ver a corrupção no reino. Então, uma traição que seja, tipo, beleza, pode ser o superior dele, mas o superior dele tem que, sei lá, ser um herói de guerra que é consagrado por todo mundo e tal. Alguma coisa que aquela traição não simbolize só uma traição pessoal, mas sim uma traição do reino, já que o nosso vilão aqui final é o reino e não o supervisor. Senão falaria, ele vai ir pegar esse cetro com poder para ir se vingar do seu supervisor. Então colocaria uma coisa contra o reino. E aí, quando ele é banido e mandado para um lugar aí, que ele vai ver o que acontece com aqueles que não estão dentro ali do mundinho mágico que é o reino, daquela visão fechada que é o reino. E aí que ele vai perceber que ele também estava sendo usado por aquilo e agora ele consegue se enxergar nisso. Então, o que acontece? Ele não vai ter essa visão dos outros soldados, porque ele vai entender que os outros soldados tinham a visão limitada igual a ele, mas ele vai ficar com raiva, vai ter o seu ódio e injustiça, sensação de injustiça, né? E que a justiça precisa ser feita, de levar a justiça até os comandantes, até os superiores, até de repente o próprio rei. E aí, beleza. E aí a gente segue nessa história e ele pode se juntar com outras pessoas que são ali, alguns que já são daquele lugar mesmo, que já cresceram com esse ódio no coração. Vai ter o alquimista que talvez era do reino também, e aí vai fazer, e já buscava vingança de alguma forma, e aí vai, a partir daí, dar esse poder para eles, etc., para poder lutar contra o reino, fazer essa vingança. Não colocaria reinos no plural, porque, novamente, aquele negócio que eu falo, tipo, a gente está estendendo demais essa história, ele não tem nada com outro reino lá do Oriente, que ele nunca viu, nunca conheceu, nunca soube de nada, mas agora ele vai enfrentar lá porque sim, porque a história tá mandando ele fazer isso. E aí estende a história. É um problema estender a história? Como eu já falei várias vezes, não é um problema estender a história desde que você saiba o tempo que você leva para fazer, se você vai conseguir levar essa história do começo até o final, quais são as etapas para conseguir fazer isso, se você já tem mais experiência, tudo bem, ok? Mas, como eu geralmente falo aqui com quem está iniciando, com quem geralmente vai fazer o seu primeiro mangá ou algo assim, eu sempre tento focar numa história mais curta, mais direta ao ponto que você consiga levar
desenhar ela, produzir ela do começo até o final. E aí, nesse sentido, eu não colocaria para ele derrotar todos os reinos do mundo, ou libertar todos os povos do planeta. Eu colocaria um objetivo mais pessoal, levar a justiça até aquele rei, levar a justiça até aqueles soldados. Aí, de repente, sei lá, se você quiser encurtar até um pouco mais isso, você pode dizer que quem está lá na liderança, o rei mesmo, não é esse carrasco que está matando todo mundo, mas na verdade ele nem sabe que isso está acontecendo. A câmera está desfocando muito, isso nunca aconteceu com essa webcam. Estranho, está desfocando hoje. Isso nunca aconteceu, eu ia falar que misturei as coisas. O próprio rei pode não saber que isso está acontecendo, e aí um dos objetivos da história mostrar para ele que isso está acontecendo, mostrar para ele que está tendo traição, que está tendo sofrimento, e que isso está acontecendo debaixo ali do nariz dele sem que ele saiba. Então é um caminho que pode chegar até a história também. Mas, como eu disse, algo que eu faria seria isso. Ou a gente busca vingança direta ali, não necessariamente derrubar o reino, mas levar esse cara à justiça, o cara que traiu ele e que de repente faz várias coisas ali pelas costas do rei, pelas costas de todo mundo, trai, mata, etc. E aí o objetivo é contra esse cara. Só que aí a gente tira toda essa parte da história de terem várias pessoas com poderes e tal. Aí beleza, você pode fazer uma questão específica, mais focado, mais direto. Então, esse personagem foi traído por esse grande capitão, um grande general ali que faz um monte de merda. O rei não sabe que esse cara tá fazendo um monte de merda. Ninguém sabe ali porque ele é visto como esse herói, não sei o quê. Mas esse cara já fez merda com o tal do alquimista. E aí, o protagonista vai até o alquimista já estava planejando essa vingança, e aí só o protagonista ganha esse cajado com poder que o alquimista conseguiu fazer exatamente com o objetivo de ir lá e acabar com esse cara. E aí, pra gente também não deixar a história tão superficial, o objetivo não é só acabar de chegar lá, dar um murro na cara do maluco, ele caiu no chão, acabou a história, estamos felizes para sempre. Aí é que a gente coloca as nuances de dificuldade, que não é só dificuldade de bater. Dificuldade de, por exemplo, levar ele à justiça. Provar que ele fez isso. Então, como que eu vou provar que ele fez isso? Eu preciso criar uma situação onde ele vai fazer isso e o rei vai ver e os outros generais vão ver, ou algo assim. Aí você vai brincando ali nos meandros da história para poder tornar isso mais difícil. E como eu disse, não ser só mais difícil de cada vez ter uma cara mais dura que eu preciso socar. Então, a primeira cara que eu soco, ela é macia, então eu soco e beleza, ela cai no chão onde tá certo. A próxima cara é um pouco mais dura, eu soco um pouco mais forte, e assim vai. Você pode colocar isso na história também, numa escala de poder, mas com outras nuances de dificuldade também que tornam aquilo um pouco mais interessante. Porque do contrário é só falar, meu personagem, ele precisa enfrentar esse cara que é mais forte. Ele treina, ficou mais forte e pronto, conseguiu derrotar. Acabou a história. Aí você coloca outras dificuldades. Você fala, nossa, como que ele vai fazer isso? Caramba, como será que ele vai ter que fazer? Como que ele vai conseguir derrotar esse cara? E tal. E aí você vai criando. Então é aquele lance também de história de não só o personagem se tornar mais forte, mas o caminho pelo qual ele vai se tornar mais forte para derrotar aquele outro personagem. Como que ele vai usar ali os meios que estão à disposição dele para poder ganhar essa força. Mesmo quando ele ganhar, não vai ser só chegar lá e beleza, agora eu sou mais forte, acabei com você. Ter todo umas reviravoltas, etc, pra, né, fazer aquele lance que eu falei, que é você pegar ali o que tá na história e trabalhar esse emocional da maneira ali onde você pode tirar o máximo impacto disso, que é o que eu falei desse objetivo de você conseguir contar a sua história mais direto ao ponto exatamente para poder aproveitar isso. Então, se o cara traiu ele, em que ele traiu? O que ele fez? Às vezes matou um cara que era colega dele ali, de soldados iguais, e aí acusou ele de ter matado e tal. E aí então, tipo, na hora que tiver a luta ali, não tem só a questão de se vingar, de limpar o seu nome, mas também de meio que, como fala? Vingar o amigo dele que morreu e o cara vai jogar isso nas costas dele. Ah, o seu amigo era um covarde, não sei o quê. E aí ele vai ficar puto porque tá falando do amigo dele e tal. Então, você cria toda ali uma situação que envolve ali o próprio emocional do personagem, de modo que é um tudo ou nada. Enfrentar esse cara, conseguir levar esse cara à justiça, conseguir realizar isso, é um tudo ou nada, é tudo que ele quer na vida dele. O que não aconteceria se ele só quisesse se livrar de vários reinos. Reinos que ele nunca foi, reinos que ele não conhece, reinos que ele não sabe nada. A coisa ali diminui um pouco de figura. E para você criar essa mesma sensação com todos os reinos, você precisa
criar personagens desses reinos, desenvolver esses personagens, criar uma relação do protagonista com esses personagens, de modo que esses personagens se tornem amigos e companheiros do protagonista, para que justifique o protagonista fazer certos sacrifícios para poder resolver o problema desses personagens. Então você tem todo um caminho, como se você estivesse criando essa história. Vamos dizer que essa versão que eu montei aqui é um one shot. Para cada reino que ele fosse, você teria que montar um one shot por si só com esses personagens, que é exatamente o que o One Piece faz, né? O Luffy ele chega numa ilha e aí ele vai resolver o problema daquela ilha. Aquele problema não tem a ver com o Luffy, ele não remete ao Luffy, ele não vai ajudar o Luffy a chegar mais perto do One Piece, ele não tem nada a ver. Então o que o autor precisa fazer para justificar toda a saga que ele vai contar naquela ilha? Ele precisa apresentar um personagem ali, os protagonistas precisam conhecer aqueles personagens, se afeiçoar a eles, entender a situação problemática, criar um senso de justiça, colocar o vilão com alguma forma oposta diretamente ao Luffy, não só a situação que está acontecendo ali, mas colocar realmente o Luffy como uma espécie de alvo, o Luffy e a tripulação dele, e aí poder fazer toda a escalada, como se aquela história fosse ali, como se o Luffy nunca quisesse ter achado One Piece, nunca quisesse nada do que aconteceu antes, ele realmente fosse um personagem que chegou naquela situação e vai resolver aquilo ali, como se toda aquela saga fosse a série em si. E aí, quando ele sai daquela ilha, a gente vai para a próxima, e é isso. E aí, como que ele interliga tudo isso é colocando um elemento ou outro que leve ao One Piece, que leve ao século perdido, que leve a certas situações que ajudem a gente a entender o contexto mundial ali de One Piece, que seria a trama principal mesmo. Então, é colocar um pontinho aqui, outro pontinho ali. Mas, de um modo geral, cada ilha que o Luffy visita e a tripulação dele visita é como se fosse uma história à parte que está sendo contada ali, só que se aproveitando de um ou outro elemento que já foi colocado antes e que vai ser colocado depois.